Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29, diz assim: agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O que é que tinha acontecido aqui para provocar esta oração? Se você olhar logo acima do versículo 23, esse trechinho tem um título. E aqui na Bíblia, a tradução da CNBB, o título é Oração da Comunidade Ameaçada. É muito comum, quando alguém se sente ameaçado, a pessoa se esconder, a pessoa fugir, se acovardar. E na verdade, não é só muito comum, é uma verdadeira tentação. Na hora da ameaça, a gente tentar escapar, a gente deixar de fazer o que é correto. Ou pelo menos diminuir a intensidade, porque está incomodando e incomodou a tal ponto que já vieram se confrontar conosco, vieram nos ameaçar, sob o risco verdadeiro de que façam alguma coisa contra nós. Qual é a tentação nesta hora? Gente, vamos nos acalmar, vamos abaixar a bola, porque a coisa está pegando para o nosso lado. Mas nosso Senhor nos ensina um caminho diferente. Quando nós estamos lutando pela verdade, lutando pelo bem, gente, nós não podemos esfriar, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos arrefecer por causa da oposição de quem quer viver na mentira, de quem quer prejudicar o que é certo. E insatisfeito com a nossa atitude, entra em confronto conosco. Até há um ditado, né? Virou um ditado, mas é um dito, e muito verdadeiro, que o mal só avança como avança por causa da covardia dos bons. E alguém dizia, não é? Não me impressiona que gritem os maus. O que me impressiona é o silêncio dos bons. A pessoa está certa e se cala. Porque tem medo, porque se acovarda, porque não quer viver um constrangimento, não quer ter o desconforto de ir lá conversar, reprovar aquela atitude, não a pessoa, mas a atitude da pessoa, esclarecer, instruir. Às vezes até é preguiça, não, isso dá muito trabalho. Pois é, o trabalho que a gente não faz agora, espera a gente lá na frente multiplicado. Porque depois, para desfazer os nós, que a nossa omissão permitiu o mal realizar, aí, meu amigo, aí você pode ter certeza que aí vai dar trabalho. E este povo que estava inflamado do Espírito Santo, quando viram que tinham sido presos Pedro e João, simplesmente as duas pessoas mais importantes da comunidade naquela época. Pedro, o primeiro papa, João, o bispo da cidade mais importante, que era a cidade de Jerusalém. Quando eles viram os cabeças presos, o que eles poderiam ter feito é se acovardar. E olha, eles não tiveram dúvida do que aconteceu, porque Pedro e João tinham sido colocados em liberdade e eles contaram. Olha, prenderam a gente porque a gente estava falando de Jesus, prenderam-nos por causa dos milagres que nosso Senhor resolveu realizar através da nossa pregação. E nos ameaçaram fortemente de açoites e ameaçaram a nossa vida. E não estavam brincando, não.
Depois de Pedro e João relatarem tudo o que tinha acontecido, olha como é que essa comunidade rezou. Agora, pois, Senhor, olhai para as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Na Bíblia, a Ave Maria diz com desassombro a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando se reza com essa determinação, com essa coragem, por algo que é vontade de Deus, o que acontece? Versículo 31. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Na Bíblia Ave Maria, com intrepidez. Anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Porque em qualquer luta que a gente trave, em qualquer luta, seja pela evangelização direta, seja pela salvação da nossa família, seja para realizar algo bom nessa sociedade, até mesmo com o seu trabalho, com a sua empresa, que é o meio concreto que você tem de fazer o bem, e se não estava fazendo, deve fazer, está em tempo. Em qualquer luta que você trave, a verdadeira intrepidez, o verdadeiro desassombro, a verdadeira coragem está naquelas pessoas que sabem que Deus é o seu aliado. A coragem que falta para nós, a intrepidez que falta para nós, o desassombro que nos falta, nós vamos receber e nós recebemos na medida em que nós vamos tomando consciência que Deus é nosso aliado, Deus está com você, Deus não está contra você. Deus está em seu favor e não contra você. Justamente porque Deus está em nosso favor, sempre Ele fica contra o nosso pecado. Porque o nosso pecado nos leva à perdição. O nosso pecado é capaz de conseguir a nossa condenação eterna. Retirar-nos para sempre, definitivamente, da presença de Deus. Nós podemos, por causa do pecado, ficarmos confinados. Até tem uma palavra no Novo Testamento que diz que nós devemos orar pelos pecadores para que eles se convertam. A não ser que seja pecado para a morte, diz lá. E aí você pergunta assim, mas como assim pecado para a morte? Então tem pecado que não é para a morte, diz o apóstolo, tem pecado que é para a morte. Como é que é? Como é que a gente diferencia esse pecado? O pecado que leva à morte é quando a pessoa está obstinada em levar esse pecado até o fim da vida. Ela sabe que é pecado e ela não está nem aí para isso. Ela inclusive assumiu esse pecado numa atitude de afronta a Deus. Ela não só não tem dificuldade de deixar o pecado, ela não quer mesmo. Ela abraçou aquilo como uma revolta contra Deus, contra o céu, contra a vida. Ela tem gosto no mal. Então não há nenhuma abertura para que Deus possa agir no coração dela, porque ela fechou todas as portas. Então esse pecado confinou a pessoa. Por que que Deus toma posição contra o pecado? Para que ele não confine você. Porque imagine que seja como um globo que vai se fechando aos poucos na nossa vida. Todo pecado começa pequeno e depois ele vai fechando, até que ele toma posse da pessoa, se apodera do coração, se apodera da vida da pessoa, a um ponto em que ela pode perder todo o gosto pelo céu, por Deus, pelas coisas de Deus, até entrar numa profunda revolta, ódio contra Deus.
A medida em que esse pecado se torna um pecado de morte, eu não sei. Então, na dúvida, a gente reza por todas as pessoas. Não sou eu quem vai julgar se aquele pecado que ela está vivendo é um pecado para a morte. Eu vou oferecer a Deus as minhas orações por ela.